podcast anotório desta semana vai falar sobre o debate da dosimetria da pena, que voltou ao centro de atenções aqui no Brasil após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar integralmente em janeiro deste ano o chamado PL da dosimetria, que propõe critérios mais objetivos para a fixação de penas e pode impactar condenados pelo ato de 8 de janeiro. Mais do que uma disputa política, o tema levanta uma questão essencial: como punir com justiça, equilibrando objetividade, proporcionalidade e individualização da pena. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado e professor de Direito, membro da Comissão Especial de Direito da Família do Conselho Federal da OAB e membro da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB Ceará, Arnon Carvalho. Arnon, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Olá, Evelise, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer todo meu. Fiquei muito feliz e honrado com o convite. Estou aqui à disposição para a gente levar esse debate tão importante, tão caro para toda a sociedade cearense e quiçá do Brasil. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a dosimetria da pena. A dosimetria da pena, Evelise, é quando o réu, já condenado, após a instrução processual, ele foi condenado e o juiz aplica a pena base. Tem um sistema trifásico. E na pena base, ele vai dizer se o réu pegou de 2 a 5 anos, de 3 a 6 anos. Então, ele vai fazer a dosimetria da pena, ao qual esse réu irá cumprir em regime semiaberto, em regime fechado. Para explicar, o regime semiaberto é aquele que ele pode pegar de 4 a 8 anos. Regime fechado, que você vai para o presídio, você fica de 8 anos para cima. Então, nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, o réu, após condenado, transitou e julgado, o juiz, o julgador, vai fazer a dosimetria da pena para ver quanto aquele réu irá pagar a sua pena ao Estado brasileiro. E por que esse tema é tão central no direito penal? Olha, beleza, esse tema ficou muito central e tomou de conhecimento de todos por conta não do ponto de vista técnico, e sim político, infelizmente. Com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, esse tema veio à tona, né? Na verdade, os políticos, com a condenação dos atos antidemocráticos pelo relator Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, eles tentaram politicamente passar a anistia, que era aquela anistia ampla e restrita para todos aqueles condenados, né? Não lograram êxito, não foi aprovado, então eles fizeram um acordo político para que dentro do Congresso Nacional fizesse esse tão famoso PL da dosimetria, que é o projeto de lei da dosimetria. E eu vindo para cá agora, eu vi na rádio que foi aprovado, inclusive. Tá? Ia ser votado hoje. Já ia ser votado hoje. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, pautou para o dia 30 de abril e agora à tarde já foi rejeitado o veto do presidente da República, que tinha rejeitado integralmente o PL da dosimetria, que iria beneficiar também os réus condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E qual é a importância dessa fixação da pena para o réu e também para a sociedade? É muito importante, Ivelisse, porque ele vai saber, naquele momento, quantos anos que ele vai pagar pelo aquele crime que ele cometeu. Então, para o réu, ele vai saber se vai cumprir em regime aberto, em regime semiaberto ou em regime fechado. E assim ele vai pagar o que ele deve ao Estado. Explica melhor para a gente como é que funciona o sistema trifásico que é previsto no Código Penal, né? Pronto, isso. O sistema, no Código de Processo Penal, ele determina que seja por 3 pontos que o juiz vai analisar. Tem as atenuantes, os agravantes daquele réu condenado, a pena base que ele tem que aplicar, o mínimo daquela pena que ele foi condenado e em que regime ele vai irá cumprir aquela pena. Então, o magistrado, o juiz, ou desembargador, ou o ministro, no caso para quem tem prerrogativa de função, prerrogativa de foro, que é julgado pela Suprema Corte do país, então ele vai olhar naquele processo as condições daquele crime que lhe foi imputado, o réu foi condenado e em seguida ele vai aplicar a pena de 8 a 10 anos, de 8 a 12 anos e vai dizer como aquele réu condenado irá cumprir a sua pena. E o que são as circunstâncias judiciais, no caso, agravantes e causas de aumento ou diminuição? As agravantes são
como aquele crime, aquela atitude, se foi dolosa, se não foi dolosa, se ele agiu com armas de fogo, por exemplo. Então, são as agravantes que tem naquela situação concreta que o juiz pode sobrepesar e aplicar a pena conforme as atenuantes ou agravantes do caso em concreto. E nesse caso, onde entra a discricionariedade do juiz? O juiz ele tem que aplicar a lei. Né? Ele está ali para aplicar a lei. Então, há uma subjetividade muito grande, que é um dos pontos muito importantes que esse projeto de lei que foi agora aprovado, ele toca. Porque tem o que está acontecendo no país. Aquele crime específico, ele está sendo aplicado à lei e a dosimetria da pena muitos diferentes. Então, eu cometo aquele crime, que era para pegar 4 anos de prisão, de 4 a 6, por exemplo. E aí, no Rio Grande do Sul, eu estou pegando 6 anos. Eu estou pegando no Nordeste, eu pego 5 anos. A mesma pena, né? Então, tem que organizar, né, e tirar essa subjetividade do juiz. E o magistrado, ao aplicar aquela lei, essa lei que foi aprovada agora no Congresso Nacional, determina que aquele magistrado fundamente, legalmente, aquela dosimetria da pena. O porquê que ele está aplicando 8 anos de cadeia? Por que aquele réu vai pegar 6 anos de cadeia? Então, vai tirar aquela subjetividade do juiz e vai dar ao caso concreto mais eficácia. Com certeza. E termos como personalidade do agente e conduta social, são problemáticos? Por quê? São muito problemáticos. A questão do agente, ele vai ser analisado conforme a vida pregressa dele, né? Se ele já cometeu crimes ou não, se ele tem antecedentes criminais ou não. E em relação à população, infelizmente nós temos uma sociedade que ela acha que quando se recebe-se uma pena muito alta, acha que ele foi bem aplicada a lei. Sim. E isso, na realidade fática, para nós que somos aplicadores do direito, ali da lei, a situação carcerária do país hoje, que é uma situação muito delicada, então não significa que aquele réu que cometeu aquele crime, ele pegue 12 anos, aquela lei foi bem aplicada. Então essa opinião popular é muito forte ainda para que o juiz, na hora de aplicar a lei, isso pesa. A pena, né? Exato, isso pesa muito. Que nós, aplicadores do direito, nós não concordamos com esse clamor popular. Nós achamos que o magistrado, o desembargador ou o ministro que vai aplicar a lei, que vai determinar, fazer a dosimetria da pena, aplicar aquela pena, ele não pode escutar o clamor popular, e sim julgar conforme está nos autos. E até você falou recentemente que há um risco, né, de decisões diferentes para apenas casos semelhantes, né? Como você falou há pouco, né? Exatamente. Então, essa uniformização é muito importante, né? Para que o Estado faça, o juiz que é investido naquela jurisdição, que ele representa ali o Estado brasileiro, né? Então, ele aplique a lei conforme está prevista a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, as nossas leis infraconstitucionais, que é o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais. Então, o juiz ele não pode fugir. Aquele julgador, seja o juiz ou o desembargador ou o ministro, ele não pode fugir do que está previsto na nossa Carta Magna e nas nossas leis infraconstitucionais. E o que é que propunha o PL 2162 de 2023, que a gente falou agora? O PL da dosimetria, um dos pontos importantes é essa uniformização, né? Os magistrados vão julgar e tem que julgar conforme está nessa lei. Então, é muito importante que, com a aprovação agora que passou no Congresso Nacional, que vai impactar também de forma principal, né, que o Congresso aprovou, na minha ótica, com a intenção de diminuir a pena desses condenados que participaram e praticaram esse vandalismo, mas, na minha ótica, acredito que eles foram julgados e foi feita essa dosimetria com um valor da pena muito alto, né, não foi conforme determina a lei, e sim conforme o clamor popular que o ministro Alexandre de Moraes, a gente diz assim na prática, ele sentou a caneta nesses réus. E como o PL buscava reduzir, né, a subjetividade na fixação da pena? Como? Desculpe, não entendi. Como ele buscava, né, o projeto de lei, reduzir a subjetividade da fixação da pena, no caso. Essa fixação da pena, o projeto de lei, o que é que ele quer elencar? Nos atos antidemocráticos, o relator
Alexandre de Moraes, ele aplicou a pena 14 anos, 16 anos para quem estava ali quebrando, fazendo aquele vandalismo. Mas as penas que foram julgados deveriam ser de 4 anos, 2 anos, conforme está previsto no Código Penal. Sim. E não conforme a subjetividade do olhar daquele julgador, no caso o ministro relator Alexandre de Moraes, e juntou todos aqueles crimes imputados, botou todos no mesmo saco, que ele feriu o princípio constitucional da individualização da pena, que é de suma importância para todos os julgamentos, que aquele réu ele tem que responder conforme a sua culpabilidade. Ele tem que responder por seus crimes conforme os atos que cometeu. Sim, não pode ser todos responderem todos responderem da mesma forma. Da mesma forma, se um atuou dessa maneira, se o outro atuou dessa maneira. Então, todos, o princípio constitucional, que é a individualização da pena, tem que ser cumprido por todos os julgadores. E por que esse projeto ficou associado exatamente a esses atos de 8 de janeiro? Porque, na minha ótica, porque não foi passada a anistia. Então, foi uma maneira que o Congresso, pela politicagem que foi feita, os acordos que deve ter nos bastidores de Brasília, como não foi aprovada a anistia, vamos fazer o PL da dosimetria para ter essa redução da pena. E com a redução da pena, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, pegou 27 anos de prisão, foi condenado, estava em regime fechado, por estado de saúde, estado a domiciliar com tornozeleira. Sim. Com a PL da dosimetria, que foi aprovada na presente data, a pena dele vai cair para 3 ou 4 anos. Então, foi uma maneira de, como não foi aprovada a anistia, vamos aprovar o PL da dosimetria, diminuir essa pena e logo, quem estava em regime fechado já vai para regime aberto. Quem pegou 14 anos de cadeia, pegou 20 anos de cadeia, agora com o PL da dosimetria vai pegar 2 anos. Vai reduzir, né? Vai reduzir a pena. Então, é de suma importância para que eles vão impactar nesse nicho dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. E quais foram os principais fundamentos do veto do presidente Lula? O presidente Lula ele ventou na íntegra, né? Ele não teve uma fundamentação legal. Eu acredito que, na visão dele, hoje está tendo uma briga muito grande entre executivo, legislativo e judiciário. Na nossa Constituição, ela rege que são 3 poderes harmônicos e independentes, mas na prática não é o que a gente vê. Então, o Congresso Nacional, quando mandou o PL da dosimetria, o presidente Lula, ao apreciar, viu que iriam ser beneficiados também a turma de direita, pode-se dizer assim, que estava participando daqueles atos antidemocráticos, e vetou realmente na íntegra o projeto de lei, que, conforme a lei determina, se o presidente veta, volta para o Congresso Nacional, para a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, ao qual os deputados e os senadores irão analisar e podem derrubar o veto, por sua maioria. E o que foi feito na presente tarde foi rejeitado o veto do presidente da República e agora irá para a sanção presidencial o PL da dosimetria, a qual irá beneficiar esses réus que foram condenados no 8 de janeiro. E o que está em jogo na análise desse veto pelo Congresso Nacional? O que está em jogo é a força política, né, que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pautou como quis esse processo e vai já rejeitou o veto presidencial. Então fica uma análise muito política de quem tem força. E ontem, a senhora pode ter acompanhado nos jornais que o Jorge Messias, pela primeira vez na história, o indicado ao ministro da Suprema Corte do país, né, foi rejeitado no Senado Federal, que é uma prerrogativa realmente dos senadores, e é uma derrota muito grande para o governo federal. Né? Então, está uma briga muito grande política em relação aos projetos de lei, que isso, na minha ótica técnica como advogado, como jurista, é muito ruim, Belis, porque as leis, né, os legislativos que elaboram as leis, têm que pensar numa lei que seja benéfica para toda a sociedade brasileira e não para aquele nicho político, para aquele caso específico. Então, isso é muito grave, ao qual toda a sociedade deve se manter vigilante, porque isso vai causar um efeito em âmbito nacional, né, para todas as pessoas. Então, é muito importante que a gente não concorde com a atuação de um legislativo que está elaborando leis
para a direita ou para a esquerda, para A ou para B. Tá? Beneficiar para A beneficiar, ou B, né? Então, assim, a minha visão técnica, eu não sou de direita nem de esquerda, não tenho filiação partidária, só para deixar claro para todos, mas minha visão técnica é muito importante que a sociedade fique vigilante, o nosso voto é muito importante, o nosso voto para a Câmara Federal, para deputado federal, para os senadores que elaboram as leis, é o voto principal que tem, o mais importante. Então, é bom a gente acompanhar os nossos candidatos, é bom que a sociedade se demonstre mais interesse, porque a política é que rege o dia a dia de todos nós. Com certeza. E então, houve uma politização de um tema tão técnico como esse? Exatamente. Com certeza, Infelizmente. né? Infelizmente. Infelizmente. E é possível tornar a dosimetria mais objetiva sem engessar o juiz, por exemplo? Esse é o objetivo principal do projeto de lei, do PL da dosimetria. A oposição, que é o governo atual, ele fala que o juiz vai ficar engessado. E o PL da dosimetria fala contra, exatamente que não vai ficar engessado, mas vai dar um norte para que o juiz cumpra, para que o juiz faça conforme a lei e não fique somente na sua subjetividade e ele possa julgar conforme bem entender. E o que diz o princípio da individualização da pena? O princípio da individualização da pena, já tinha falado anteriormente, mas é justamente isso que você passe a responder conforme a sua culpabilidade. Sim. Se eu cometi aquele crime, se eu fiz A e B, eu responda por A e por B. Eu não posso responder por C e por D. Então, essa individualização na pena, que eu responda o processo, que eu seja condenado, que eu me torne réu condenado, mas pela atitude criminosa que eu fiz. Por aquele, se eu tive dolo ou não. Então, essa individualização da pena, que eu vá cumprir a minha pena conforme ao ato que eu fiz, o ato ilícito que eu fiz. Você acha que critérios mais rígidos, eles aumentam a justiça ou eles limitam a análise do caso concreto? Eles limitam a análise do caso concreto. Isso juridicamente, na nossa ótica do dia a dia para que atuamos no direito. Né? Mas para a sociedade acha quanto mais anos aquele Sim. réu pegar, a justiça está sendo feita. E na prática não é o que acontece. Na realidade, a realidade é outra. Mas a notícia ruim, a notícia que aquele réu pegou 20 anos, a pessoa que está ali lendo, infelizmente, parece que ela se sente um conforto de ver aquele, sem nem conhecer os autos, mas parece de que a ver justiça aquele foi réu. Acho que a justiça né? foi feita. Como é que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles vêm tratando a fundamentação dessas penas? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele é a nossa Corte Suprema. Então, o STJ, os tribunais de justiça, vão ter que cumprir o que o STF determina. Né? Os tribunais inferiores têm que cumprir o que o STF determina. Nesse caso específico do dia 8 de janeiro, esse julgamento foi feito pela Suprema Corte do país. Né? O Alexandre de Moraes, o ministro relator, puxou aquele processo, mesmo tendo réus que não têm a prerrogativa de função para que ele julgasse, ele botou todos, puxou a prerrogativa e julgou. E o STJ e o Tribunal de Justiça, ele tem que acatar a decisão da Suprema Corte do país. Sim. A jurisprudência já caminha para maior objetividade, você acredita? Acredito que sim. Nas decisões a gente está sempre estudando, costumo dizer que nós atuamos no direito, a gente tem que estar sempre estudando e se atualizando e vendo as decisões de Tribunal de Justiça de todo o país. E nesses casos específicos, em relação à dosimetria, acredito eu que os tribunais, os magistrados, os desembargadores estão numa linha tênue a cumprir o que for determinado por esse PL da dosimetria. Arnon, você acredita que quais seriam os impactos desse projeto no sistema prisional, na prática? Vai ser muito importante, porque nosso sistema carcerário é muito precário, né? E com essa aprovação, muitos presos que estão ali cumprindo a sua pena, quem fica administrando aquela pena são os juízes da vara da execução penal, porque você responde o processo, tem a instrução processual, quando você é condenado, você passa a cumprir a pena. E quem acompanha esse cumprimento da pena são as varas de execuções penais,
certo? Então, os juízes com esse projeto de lei, depois eu vou dar uma olhada na íntegra, como foi aprovado hoje, eu não sei se houve alguma mudança, que pode ter tido algum artigo que foi retirado, algum artigo que foi adicionado, como está muito recente, mas o juiz da vara da execução penal ele vai ter que cumprir o projeto de lei. Então, muitos outros réus condenados que estão cumprindo pena, com essa aprovação, pode ter a sua progressão de regime. Se ele está em regime fechado, ele poderá ir para o regime semiaberto, poderá ir para o regime aberto. É como a gente falou aqui, você já ressaltou que a dosimetria, ela influencia a sensação que a sociedade tem sobre a justiça daquele caso, né? Isso, exatamente. Quando ele vê uma condenação alta, né, de 12 anos, de 20 anos. Então a pessoa, 20 anos, pegou 30 anos de cadeia, né, pegou 40, tem nosso ordenamento jurídico, o máximo para você cumprir a pena ali é de 30 anos em regime fechado. Mas nós abrimos o jornal, a gente observa que tem aquela condenação que pegou 100 anos de cadeia, pegou 120 anos de cadeia. Não é que aquele réu vai cumprir 100 anos em regime fechado, né? Mas o cálculo para ele progredir de regime, do regime fechado, para ele cumprir 1/6 da pena, 2/3 da pena, para ele progredir do regime fechado para o regime aberto, vai ser feito em cima daquela dosimetria feita em cima dos 100 anos, em cima dos 120 anos que ele pegou pela condenação da dosimetria feita pelo magistrado que julgou o caso dele. No caso, o debate ele deve ser sobre punir mais ou punir melhor esses condenados. Olha, eu acho que o Brasil, eu até escrevi um artigo há alguns meses, e nós punimos muito e punimos mal, infelizmente. Na minha ótica do dia a dia, como eterno estudante do direito, eu não vejo essas condenações por conta do sistema carcerário. Nós não temos uma melhoria, não temos uma ressocialização que o Código Penal exige, o Código de Processo Penal. E uma superlotação, né? E uma superlotação. Então, você acha que ele vai sair melhor? Não existe. Na prática, isso não existe. E o sistema carcerário hoje está tomado pelas essas facções criminosas, né? E você acaba, se você não é ligado à facção criminosa, para você viver ali dentro, você vai ter que ficar interligado uma a outra. Então é um ponto muito mais complexo para a gente abordar, que podemos abordar com toda certeza em uma próxima entrevista, mas é muito mais complexo do que a gente imagina, e a sociedade como um todo, ela não tem a mínima noção disso. Ela quer ver aquele acusado pegando 20, 30 anos, não sabe nem o porquê, não estudou os autos, não sabe o que aqueles autos diz, aquele processo, porque o processo, nós precisamos dizer, tem uma máxima, que o que não está nos autos não está no mundo. Então o juiz ele tem que julgar conforme aqueles autos, o que está no processo, né? Então é muito importante que a sociedade, esse pré-julgamento, não exista. A gente sabe que é muito difícil, mas seria muito importante que a sociedade passasse a repensar nesse pré-julgamento daquele réu, daquele condenado, porque cada processo é uma vida. E o que seria esse equilíbrio ideal entre a igualdade e a individualização? Olha, na prática, Evelise, essa individualização da pena ela é um princípio constitucional. Ela tem que ser cumprida. Né? Você tem que responder conforme a sua atividade ilícita que você cometeu ali, aquele crime que supostamente você cometeu. E então, o juiz, o julgador daquela causa, ele vai ter que julgar conforme a lei preconiza, né? Com esse PL da dosimetria justamente para isso. Então, vamos aguardar como é que vai ser recebido pelos tribunais esse PL da dosimetria que foi aprovado hoje. Toda lei, nós temos muitas leis, mas muitas leis, na prática, ela não é muito aplicada, ela pega ou não pega, a gente costuma dizer, aquela lei pegou, aquela lei não pegou. Então, vamos aguardar como é que vai se desenrolar os fatos desse PL da dosimetria, para saber como é que vai ser esse comportamento dos tribunais superiores e dos tribunais inferiores na aplicação da norma. E como é que você acredita que vai ser agora os próximos passos após essa aprovação de hoje? Vamos ter muita cautela na análise porque cada caso, como eu falei, cada processo, cada caso é uma vida que está ali, né? Eu acho que há um problema muito grande que eu acho que tem que ser debatido, eu analisando decisões judiciais, esse uso da inteligência artificial. Eu acho que vai prejudicar muito essa automaticidade desses julgamentos, essa falta de leitura
Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado naquele processo, nessas decisões. Eu vejo muito decisões automáticas. Sabe? Eu acho um risco muito grande que a gente está vivendo hoje. Eu não sei como é que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que acompanha ali os magistrados, os desembargadores, vão atuar, né, acompanhando essa aplicação da lei, essa aplicação da norma. Mas é um ponto que eu gostaria de ressaltar, o perigo que essa inteligência artificial está nos trazendo para as decisões judiciais e pareceres do Ministério Público. Eu não vejo com bons olhos. Eu acho que nós devemos ter muita cautela e na minha advocacia, no meu dia a dia, cada caso é um caso, cada processo é uma vida, é uma família que está ali. Então, eu particularmente sou totalmente contra esse uso de inteligência artificial para processos judiciais. E você acredita que o Brasil está preparado para esse modelo mais objetivo de dosimetria ou ainda depende muito da sensibilidade do juiz para analisar caso a caso? Eu acho que o Brasil falta muito para estar preparado, né? Nós somos uma república muito nova, nós somos de 88, depois da redemocratização. Eu acho que temos muito o que aprender, temos muito o que evoluir, mas o fato de nós estarmos debatendo, de você trazer à pauta esse tipo de assunto, esse tipo de tema, e a gente conversar, dialogar, isso é muito engrandecedor, né? Eu acho que o Brasil está evoluindo, está crescendo, mas nós temos muito o que aprender ainda. Não queria abrir espaço agora, nessa reta final do nosso podcast, para você fazer suas considerações finais, aquilo que você achar pertinente aqui no nosso bate-papo. Olha, eu agradeço o convite, fiquei muito honrado, fico muito feliz em participar, desde já me coloco sempre à disposição. E gostaria de parabenizar para trazer esse tema que é tão caro para toda a sociedade. Eu acho que nós devemos sempre botar em pauta esses assuntos importantes que está no Congresso Nacional tramitando, para que podemos conversar, dialogar e sempre à procura da melhoria para todo o embate que nós tivermos, né? Eu acho que é muito importante que essa conversa tenha sempre e que a sociedade fique informada para que possamos sempre pensar no futuro melhor para todos nós. Muito obrigada pela sua participação, Arnon. Eu Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro.